autoescola Aliança. Deixa eu conversar aqui, ver quem pode nos receber. Boa tarde. Tudo bem? Quem pode conversar comigo? Tem um problema de prestação de serviço de consumidor? Sim. É da Honda do Consumidor? Quem? Só um minutinho. Tá bom, muito obrigado. Você conversou já com alguma delas? Não. Somente com a Priscila mesmo a respeito disso. A senhora sabe quem é a pessoa que vai nos atender? Ela deve chamar ela, só não sei o peraí. Ah, por gentileza. Tudo bem? A senhora que é Priscila? Eu. Tudo bem, eu sou o Ben Mendes da Honda do Consumidor. Esse é o Gabriel, o consumidor de vocês. Esse termo é o dele? Sim. Tá, a gente está aqui hoje justamente porque tem um problema aí. O consumidor ele contratou um serviço de R$ 1.200, ele não usou, me dá licença aqui, só para eu mostrar a senhora, para ficar bem claro. Essa licença de aprendizagem, bem como este exame de direção, não foram serviços usados pelo consumidor. Então esse valor aqui de R$ 490 que vocês propuseram devolver, tá aqui, ó. Precisa de ser somado a ele R$ 490 mais 150 mais 150 que vai dar 790. Eu vou comentar com você que quando a gente faz o contrato, as taxas são pagas no sistema do Detran. Entendi. Só porque em momento algum a gente recusou a prestar o serviço para ele, né? Entendi, tá. Só que o que ele disse para nós foi o que vocês falaram para ele. Só que essa taxa aqui, a senhora entende que não faz sentido essa taxa já ter sido... Primeiro, vocês têm o comprovante de pagamento dela? Sim. Já passaram para o consumidor? Na escola, né? Ele fica junto com a assessoria jurídica da autoescola. Então, se esse pagamento tivesse sido efetuado, deveria ter sido passado o comprovante para o consumidor. Só que ainda assim a gente entende, não faz sentido se pagar uma licença de aprendizagem para um aluno que ainda sequer foi aprovado no exame de legislação. A senhora sabe disso, isso não faz sentido. Muito menos exame de direção. Como que um aluno que ainda não foi aprovado numa prova de legislação já vai ir para um exame prático de direção de rua, entende? Então ele precisa de Ben Mendes. Isso. Bem, meu nome é Priscila, né? Eu não faço parte do setor jurídico da autoescola, não. Ok, tá. A Adriana e o Agnaldo são diretores da autoescola, eles não estão aqui no momento. Entendi. Tá bom? O ideal seria conversar diretamente com eles, né? A gente não ficar dando informação errada e nem nada. Tá? Informação o quê? Informação errada, né? A gente não quer que fica nada no ar aqui. Quem? Então, fazer o seguinte, Tá. o ideal seria conversar diretamente, né? Ok. Com a advogada da escola, com a doutora Deixa eu falar com ela ao telefone então, por favor. Até porque a informação que eu estou passando não é errada, né? É facilmente não, colocada isso não, na tô lei. falando sobre mim mesmo. Tá, Eu ok. não sou advogada, tá bom? Tudo bem. Não é nada com você, não. Tá, não, tudo certo. Embora não precise ser advogado, né? Só questão de raciocínio lógico. Uma licença de aprendizagem e exame de direção não se cobra antes que a pessoa sequer tenha sido aprovada no exame de legislação. Mas eu posso conversar com ela, por favor? Dá licença. Tá, ok. Deixa eu colocar aqui. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Oi, tudo bem? Com o que eu falo? Fala com o Ben Mendes, eu sou jornalista da Honda do Consumidor. Eu estou na autoescola Aliança com o consumidor Gabriel Fernando. A senhora, inclusive, me parece que redigiu um termo de rescisão contratual dele, certo? Sim, redigi. Só que o valor pago por ele foi de R$ 1.200, certo? Num pacote que ele comprou aqui na autoescola. Ele não utilizou os serviços licença de aprendizagem, R$ 150, e nem exame de direção. Tem um ventilador aqui me atrapalhando, só um minutinho. Não, pode deixar. Exame de direção de R$ 150 também. A senhora, em nome da autoescola, propôs a restituí-lo o valor de R$ 490. Porém, foram esquecidos esses valores de R$ 150 mais R$ 150. Então, o valor que ele tem direito aqui é de R$ 790. O que acontece? Esse caso em específico, a Priscila já até me encaminhou aqui. Na autoescola, a gente tem o prazo de rescisão, né, unilateral por parte do aluno. Ele pode, né, fazer a rescisão dentro do prazo que está no Código de Defesa do Consumidor, que você também é conhecedor. Sim. Esse aluno, ele entrou na nossa autoescola dia 13/10/2021.
E ele só nos solicitou essa rescisão dia 5 de março de 2022. Você pode ver que repassa do lapso temporal. Esse aluno é um aluno que não possui débitos com a autoescola, então ele já terminou de pagar o pacote dele. Quando o nosso aluno termina de pagar o pacote, nós pagamos todas as taxas dele. Então, quando o Gabriel nos solicitou a rescisão, nós abatemos somente as taxas, né? E o custo que ele efetivou, que a gente já pagou para o Detran, e devolvi para ele o restante, que é o restante que o senhor falou aí, de 490. Então, assim, dessa forma, foi uma forma que não prejudica nem o consumidor e nem a empresa, porque eu não cobrei dele nada, né? Quando eu digo, é a instituição. Não cobramos dele nenhum valor que não foi pago ao Detran, e a gente tem como comprovar. Mas essa foi a forma justa, né, que nós resolvemos a situação e, ao meu ver, jurídica. Entendi. Então, se caso ele estiver insatisfeito com essa forma, eu dei essa liberdade a ele, ele pode procurar a justiça, que nós podemos discutir isso judicialmente. Certo. Provavelmente. Mas não tem outra forma de resolver, porque realmente, se o senhor pedir aí a alguma das funcionárias, elas podem mostrar para o senhor que as taxas que nós abatemos na rescisão fora do lapso temporal foram as taxas que já foram pagas ao Detran. Então não tem como eu tirar do caixa da autoescola um benefício que já foi pago pelo aluno. Entendi. Só que a senhora está falando, senhora Jéssica, com todo respeito à senhora está falando de lapso temporal. Isso não está no Código de Defesa do Consumidor. Sim. Não... Aí eu não vou entrar no mérito, né? Tá, tudo bem. Eu não vou entrar no mérito com o senhor, mas assim... Vamos só combinar de ser educados. Eu ouvi a senhora pode me ouvir? Sim. Okay. Até quero ter acesso à reportagem a senhora vai ter... que o senhor está expondo à autoescola, a senhora terá. A autoescola tem, né, a autorização, mas assim... a senhora terá acesso a essa reportagem na íntegra. Deixa eu dizer para o senhor. O senhor não está deixando... A senhora precisa ser educada, a senhora precisa ser educada. Agora eu ouvi a senhora educadamente, a senhora precisa me ouvir. A senhora está passando informação errada. Se for para o senhor, eu não estou aqui para discutir com o jornalista. Até respeito o trabalho do senhor. Se ele estiver achando ruim o termo, se ele se estiver se sentindo lesado, ele fique totalmente à vontade para procurar a justiça para a gente restabelecer. Porque eu entendo que não foi feita nenhuma lesão a ele, não cobramos nenhum valor arbitrário a ele que não foi pago ao Detran. Então, se ele estiver insatisfeito, que ele procure a justiça e lá nós discutimos o mérito. Porque assim, vai ficar eu de um lado, o senhor do outro, mas quem vai decidir é o juiz, porque eu não fiz nada fora da legislação. Tá, agora a senhora entendeu como que funciona comigo na base da educação? Eu ouvi a senhora. Agora, se a senhora puder me ouvir, a senhora não vai ouvir, então a reportagem vai ao ar mostrando uma advogada que não consegue ter um mínimo de educação de ouvir um jornalista quando ele a ouviu. Não, eu não estou querendo discussão. Eu não estou querendo discussão. Não estou. Se a senhora conseguir me ouvir educadamente, da mesma maneira que eu a ouvi, a senhora está na linha? Isso. A advogada, dá licença, a Jéssica Freitas, da Freitas Advocacia .jurídico@gmail.com, ela que desligou o telefone, ela está passando algumas informações equivocadas. E eu vou terminar a minha reportagem do jeito que eu preciso terminar. Primeiro, todo advogado deve conhecer a legislação e saber que o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que um contrato que não especifique claramente, aqui, artigo 6º, inciso 3º, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com a especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Então, o contrato da autoescola, aliança, o contrato inicial já discriminar os valores dos serviços. Isso já não aconteceu. Então, a Jéssica Freitas, que é uma advogada que não consegue ouvir a argumentação de um jornalista e desliga o telefone mostrando uma educação muito controversa, ela deveria saber que já está errado ali. Segundo, o consumidor, ele tem direito a ressarcimento daquilo que não usufruiu. LADV, licença de aprendizagem e exame de direção não foram usufruídos pelo consumidor, ele tem direito ao ressarcimento.
Outro detalhe, ela está dizendo que nós estamos aqui filmando, estamos, e ela vai ter acesso a essa gravação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando julgou aquela matéria que nós fizemos na autoescola, Centro de Formação de Condutores, Sistema em Belo Horizonte, o caso era parecido. Está lá a jurisprudência para a doutora Jéssica estudar um pouquinho e entender que aquele consumidor ganhou a causa porque a justiça entende que isso aqui é ilegal, é abusivo, então ele vai ter direito. Ela quer encontrar a gente nos tribunais, a Ronda do Consumidor vai oferecer ao Gabriel a possibilidade de ajuizar contra ela, contra a autoescola. Mas a senhora, então a palavra final é essa, da advogada. Tá, mas a gente está filmando já, a matéria já aconteceu, já está acontecendo, aliás, isso aqui vai ao ar. Não é falta de respeito. Falta de respeito é, primeiro, se a gente for conversar sobre falta de respeito, é um advogado desligar o telefone enquanto uma pessoa está falando. Segundo, falta de respeito é cobrar do consumidor aquilo que a lei não determina que ele tenha que pagar. A senhora, é a palavra final da autoescola? Tá bom. Essa é a autoescola Aliança, que fica aqui em Vespasiano. A advogada é o escritório Freitas Advocacia. A gente vai publicar esta reportagem da forma como ela está. Eu não acho prudente, a partir do momento em que se tem esse tipo de comportamento aqui, uma advogada que não tenha a urbanidade de ouvir a gente até o final, desliga o telefone, faz aquilo que ela fez ali, a empresa dizendo não, vai para a justiça mesmo. Eu não acho que seja conveniente a gente ficar ali insistindo para mais nada além disso. Porque falaram que não vão fazer. Aliás, eu só vou pedir mais uma coisa. Você deseja fazer um boletim de ocorrência? Se você quiser, a gente pode fazer. Se você achar que não, a gente não precisa de fazer. Eu acho bom porque, assim, me surpreendeu muito, sabe? Okay. Porque eu não esperava isso, de verdade, mesmo. Eu imaginei que a gente ia chegar, ter uma conversa bem civilizada, rápida, Sim. Demorou bastante. E aí, quando vem conversar com a advogada, ela trata a gente daquela forma. Então, eu acho que sim, porque isso vai ser importante lá na frente, né? Okay. Para a gente utilizar na justiça. Pronto, então nós vamos acionar a Polícia Militar aqui para fazer um boletim de ocorrência constando isso aqui, né? Que nós viemos hoje, o consumidor foi cobrado dele licença de aprendizagem mais exame de direção. A gente tentou o diálogo, não foi possível. E para que isso seja consignado em boletim de ocorrência e a gente consiga anexar isso no processo que a doutora Jéssica Freitas, da Jéssica Freitas Advocacia, que... Boa tarde. Quem fala é o Ben Mendes, jornalista da Ronda do Consumidor. A gente está gravando uma reportagem agora, aqui na Autoescola Aliança em Vespasiano, e a gente vai precisar do auxílio de uma viatura da Polícia Militar, porque o consumidor ele teve o seu direito desrespeitado e não conseguiram entrar em acordo. Então a gente precisa do boletim de ocorrência para uma demanda judicial, por favor. Esse consumidor está aí? Está ao meu lado. É Vespasiano? Isso, Vespasiano. Qual que é a rua? Tá, só um minutinho, qual que é o endereço aqui? Tem uma delegacia aqui perto, inclusive. Só um minutinho, por gentileza. Porque eu não sei se o endereço aqui, que tá aqui, é esse aqui, prefeito? Não, esse aqui é o endereço. Esse é o escritório dela. Tá. Aqui, ó, Avenida Rossana Murta. Avenida Rossana Murta. Qual que é a numeração? Número 279. Número 279, bairro Santa Clara, Vespasiano. Vamos aguardar ali? Por favor, vamos aguardar lá na recepção mesmo, viu? Gabriel, você se importa? Não, de forma alguma. Nos dê licença, a gente vai aguardar aqui. A pessoa é Gabriel? Isso, Gabriel Fernando Costa. Ok. Só aguardar que a viatura vai ao local, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Por nada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cabo. Tudo bem? Sou eu que solicitei. Você vai conversar comigo? Cabo Marques. Sou bem Mendes da Ronda do Consumidor. Aqui está o Gabriel. Gabriel é consumidor aqui da Autoescola Aliança. Ele assinou o contrato, pagou R$ 1.200
para ter o pacote de legislação, de tirar a carteira, né, de habilitação. Porém, ele só se valeu do curso de legislação, fez o curso de legislação e a prova de legislação, certo? Isso. Mas não deu prosseguimento, enfim. E eles estão cobrando dele para rescisão que ele, como se ele também tivesse feito a licença de aprendizagem de R$150 e o exame de direção de R$150. Isso jamais aconteceu e propondo devolvê-lo apenas R$490. Porém, o que ele faz direito até o momento seria de R$490 mais R$300, daria R$790. A gente veio aqui, tentou conversar com eles, colocaram para a gente falar com a advogada da empresa, que desligou o telefone, inclusive, enquanto eu ainda estava falando. Disseram que querem resolver isso judicialmente. Aí eu solicitei o apoio da Polícia Militar para a ocorrência policial. Fazer uma ocorrência? Isso, por gentileza. Nós vamos trocar com as partes lá para a base, tem uma base Ok. aqui na frente. Tá. Quem é o representante da empresa? Ela está chegando. Mas a senhora Priscila que conversou com a gente? Não, era Gabriel. Não está mais? Ela Aham. falou o horário que chega. Tá vendo ela? Não, se ela está vindo, é importante ela esperar, aguardar ela chegar. Tudo bem. Caso contrário, se delongar muito, pode fazer a boletim de ocorrência da Aham. sua parte, Sim, contando o fato e o nome da escola. perfeito. Depois Ok. você pode ser justiça, né? Isso, Mas é ok. interessante esperar chegar, às vezes ela consegue resolver isso também. Chega na Sim. Tem previsão de tempo? Ela já está vindo, ela está entrando em contato com a gente e falou que está vindo. Tá. É só aguardar mesmo. Tá. Como? Ainda tá quase meia hora, já não tá. Ah, tá. Então Vamos esperar uns 10 minutos, né, Cabo? Tá. Aguarde, qualquer forma. Espera aí uns 30 minutos, tenta fazer o contato com ela. Era 15h40. E aí, às vezes, você pode fazer uma coisa. Ok, tá. Consegue resolver. Mas Caso porque contrário, até então falaram pra gente que não tinha acordo, que seria judicializado, né? É até surpresa essa informação pra nós que estaria vindo a gestora aqui. A gente aguarda. tá chegando aí, vamos Quer aguardar. aguardar então a Sim, chegada pode da ser. gestora, né? Tá. Eles não... Boa tarde, tudo bem? Bem, e você? A senhora quer advogar? Pelo que ela se identificou ali pro policial, sim. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é o nome da senhora? Doutora Jéssica. Ah, Jéssica. Primeiramente, eu não desliguei o telefone na cara do senhor, porque a ligação caiu, por isso que eu resolvi vir pessoalmente para que possamos conversar, ok? entendi. O senhor é Gabriel. Gabriel e o seu nome? Bem Mendes. Bem Mendes, Isso. prazer, Bem Mendes. Prazer, Jéssica, tudo como bem? vai? Tudo bem. Como o senhor também, né, está com a equipe de filmagem, eu gostaria que os funcionários da autoescola também pudessem filmar. Claro, inclusive Tá? já está acontecendo isso, tem as câmeras de Mas segurança. a nossa não tem áudio. Ah, tá, Aí algum de pode, vocês pode. Se a senhora quiser filmar só também, pra gente pode. fazer. Claro. E aí vamos tentar. Se a gente não conseguir chegar em um acordo, aí a gente parte para a esfera judicial. Tá, a senhora agora está disposta a ouvir? Eu estava desde o início, mas pode começar. Tá, ok. Jéssica, olha só. O curso de legislação, R$260, provas de legislação, R$150. O consumidor está de acordo, se valeu disso. Né? Licença de aprendizagem, R$150, bem como exame de direção, até mesmo por uma questão lógica, esse consumidor não fez jus a isso. R$150 cada um. Por quê? Porque sequer ele avançou daqui para o momento em que teria as aulas práticas de direção, certo? E aí, quando a autoescola, através da senhora, propõe a restituição de R$490, ficam esquecidos esses dois valores, né? A senhora ao telefone adiantou que ele tinha perdido algum prazo, enfim. Sim, eu vou explicar para o senhor o que acontece. O caso desse aluno, eu até me recordo que é um caso recente que a gente fez essa decisão. O aluno, ele adentrou aqui na escola, foi em 2021, em outubro, deixa eu só dar uma olhada, isso mesmo. 13/10/2021. Sim. Então, a gente oferece um período
contrato de 7 dias para ele estar fazendo essa rescisão unilateral, né, que é o período que ele tem de desistência para desistir dos serviços. Ele nos solicitou essa desistência somente na data que foi feito este termo, que até mesmo eu mandei. Só que quando ele fez essa solicitação, a gente já havia pago para o Detran, e a gente tem como comprovar essas taxas. E essas taxas aí, tanto essa que você citou embaixo, de licença de aprendizagem e de exame de direção, ele pode utilizar não só na nossa autoescola, ele pode utilizar, isso fica pago para ele no seu cadastro no Detran. E a gente já pagou essas taxas. Então, o que a autoescola abateu dele? Só o que foi pago no Detran. Ele pagou o valor de 1.200, a gente abateu o valor de 260, que foi o custo de legislação, abatemos a prova de 150, abatemos este contrato de licença de aprendizagem e abatemos de exame de direção. E devolvemos para ele 490, né, Gabriel? Propusemos isso. Então, assim, nós não vemos outra possibilidade de estar solucionando de outra forma, porque entendemos que essas taxas são revertidas a você, elas ficam pagas para você. Tá, mas isso a senhora já tinha adiantado ao telefone. Sim. Eu pensei que a senhora tivesse vindo com alguma outra proposta. Não, mas qual seria a proposta? A proposta não faz sentido a autoescola ter, de forma unilateral, pago uma licença de aprendizagem e um exame de direção para um consumidor que sequer saberia se seria aprovado no exame de direção. Sim, mas o que acontece? Eles, passado o prazo de desistência, se o aluno não possui débitos com a autoescola e ele contratou um pacote, a autoescola faz o pagamento das taxas para que aquele aluno possa progredir aqui na autoescola, né, com tudo pago. Então, e isso, mesmo se eu devolvesse essa quantia, eu estaria prejudicando tanto a empresa, porque eu estaria devolvendo o benefício que já está pago para ele, isso fica na ficha dele. Esse dinheiro não tem como a autoescola restituir. Entendi, mas então, entendeu? por uma questão lógica. Vou te dar um exemplo, se ele entrar, ele sai dessa autoescola, como ele quis sair. Se ele quiser entrar em outra autoescola, todas as taxas que a gente fez o pagamento aqui, ele pode usufruir lá. Entendi. Entendeu? Agora eu vou fazer uma pergunta lógica para a senhora. Sim. E se ele não for para nenhuma outra autoescola, por exemplo? Se ele optar ficar aqui com a nossa autoescola? Não. O consumidor ele pode ter direito de desistir de tirar a carteira de habilitação, por exemplo, e falar assim, não vou tirar mais. Sim. Este encargo a autoescola não pode colocar nele de eu vou fazer um pagamento para você, e ainda mais a senhora sabe que não foi entregue a ele nenhum comprovante desse pagamento. A gente tem que comprovar. Quem repassou o termo para ele aqui? Porque o meu termo, né? Porque eu não fico aqui na autoescola, meu escritório não é aqui. Todos os termos que a gente faz de rescisão juridicamente, quando há o pagamento das taxas, a gente fornece uma cópia para os alunos. Então, se caso, Gabriel, você quiser ir para a justiça, nós temos como comprovar que isso está pago na sua ficha. Você pode consultar no seu cadastro do Detran que você vai ver essas taxas pagas. Tá, mas se a senhora optar por ir à justiça, a senhora vai entender que lá em um provimento jurisdicional, inclusive tem um julgado que envolveu a ronda do consumidor, que é no caso da autoescola Sistema, que era uma situação semelhante a essa. Nenhum juiz vai colocar o encargo ao consumidor por uma ação que foi da autoescola. É liberalidade suas. Só um minutinho, deixa eu terminar, tá? Pode terminar. Vocês escolheram fazer um suposto pagamento de licença de aprendizagem e mais exame de direção para um consumidor que sequer havia sido aprovado no exame de legislação. Mas olha só para você ver uma coisa, o aluno, ele tem o prazo de desistência do contrato, ele assinou um contrato presencial. Mas a senhora também sabe, a senhora é graduada em Direito, a pessoa pode encerrar a qualquer tempo. Ela pode encerrar, só que o que nós fizemos aqui enquanto instituição foi abater o que ele utilizou e as taxas pagas ao Detran. Pode Quem ver pagou? que não tem nem a instituição, a autoescola. Então pronto, então é responsabilidade de vocês. Olha, Vocês pagaram, agora, vocês devem ressarci-lo. Eu até respeito muito o trabalho de vocês, Obrigado. né, que vão atrás para tentar resolver amigavelmente Obrigado. essas questões. Acho muito legal mesmo que tem esse suporte. Obrigado. Mas enquanto posição juridicamente, eu não vejo outra forma de solucionar. Não impede de você procurar justiça. Claro que não. E não quer dizer, Gabriel, que justiça seja um lado ruim. A justiça é para quando tem dois contrapontos que não conseguem se encaixar. Nós entendemos aqui que nós pagamos as taxas, não vamos devolver para ele valor de taxa paga, porque nós pagamos em relação àquele aluno. Devolvemos para ele tudo que estava de direito dele, o restante foi totalmente devolvido ao mesmo, né? Se o mesmo
quiser resolver de outra forma, mas infelizmente a gente não Tá certo, então eu agradeço a disposição da senhora de ter vindo aqui, principalmente depois que souberam que a polícia militar viria para cá. Foi porque vocês... Meu Deus, aqui. Tá bom, não vamos bater boca não, Jéssica, por favor. Só vai deixar estabelecido que eu não desliguei o telefone na cara dele em nenhum momento, tanto que estou aqui presencialmente para prestar as informações que ele está me solicitando. Vim aqui justamente pessoalmente porque minha ligação caiu, eu estou em atendimento lá no meu escritório, deixei para vir aqui. Infelizmente nós não conseguimos chegar a um contraponto e iremos resolver da melhor forma judicialmente. Isso, claro. A senhora inclusive disse que não teria que conversar com o jornalista. Tá bom, eu vou disse, está gravado. Eu vou pedir então os militares para fazer o boletim de ocorrência, tá bom? Eu vou pedir para eles fazerem. Não, eu já chamei, querida, pode ficar tranquila. Eu já solicitei, a senhora pode ficar tranquilinha aí. Eu já solicitei, os militares já vieram prontamente atender a ocorrência. Estamos aqui à disposição. Tá? Cabo, então o senhor faça por gentileza o boletim de ocorrência, constando. Tá, passa os documentos para o cabo, por gentileza. Pega o digital. Esses documentos pessoais para... Tá, eu não tô com a carteira, eu vou pegar o digital. Sim. Pode ser o digital? Da licença de aprendizagem. Que é qual o valor? O exame de 150 também. Essas duas taxas foram pagas. Pagas ao Detran e essas taxas elas ficam de benefício para ele na votação dele. Então, como ele já passou o prazo de resistência contratual e ele já pagou, quitou o pacote, nós pagamos as taxas no Detran. Ele não consegue. Valeria perguntar para ela se a taxa vale internacionalmente também, se eu tenho plano de imigrar, né? Não sei. Isso a gente discute em juízo. Tá, Pode ficar tranquilo. Ok. É porque ele que decide esse dia. Então seria aos 2.000 presenciais. Sim. Cabo, é bom consignar que nós fotografamos essa tabela, com licença, soldado. A gente fotografou essa tabela, que é a tabela de preços ofertada ao público, tá? Então essa aqui nós já fotografamos, tá tudo certo. Ele tem, se eu consigo, o senhor pode sim, constar claro. que ele assinou, né, o contrato dia 13/10/2021, né? Então, assim, a tabela de preços estava vigente naquela época. O contrato dele é Sim, de que dia? 13/10/2021. 13/10 De 2021. Ele assinou o contrato. Sim. Assinou um contrato sem discriminação de preço, tá? Rede, né? Benoni. Aí o senhor vai fazer assim, pegando as versões alternadas ou... A sua versão, a versão deles. E Mas profissional vai para começar ti. por eles? Não, é isso que acabou de me falar. Que ele pede o cancelamento do É porque eu queria contrato, a rescisão. acrescentar também, mas pode fazer a deles, eu acrescento. O acordo que vocês não conseguiram fechar aí é que é descontado essa taxa de R$150. Descontado não, é verificado na situação dele para utilizar em qualquer outra escola, né? Também. De forma unilateral, a gente vai discutir esse juízo, porém, a proposta da autoescola, então, é só que esse termo de rescisão prevaleça. Deixa eu ver. Claro. Esse cara que ele passou, né? Do contrato. Isso. Eu disse que não há os valores dos serviços no contrato. Há esses valores no termo de rescisão apenas. Então você não concorda com o contrato? Também não. Existe uma série de cláusulas abusivas ali, mas isso a gente discute em juízo. Tá. Sem problemas. Então vou colocar a sua versão é essa. A versão dela em relação às taxas que foram pagas no Detran. As duas taxas que a gente passou, a licença, né? Sim, eu gostaria que constasse que, né, o lapso temporal, A licença de amenizado e exame de direção que estão pagos lá, que ela não pode ressarcir. ele E está à sim, disposição dele. tem os comprovantes, a gente tem os comprovantes de que foram pagas essas taxas. Isso dos comprovantes, que a gente tem os comprovantes de que essas taxas foram pagas. Comprovado, né? E ele comprovado pode documentalmente. utilizar em qualquer autoescola essas taxas foram pagas para ele no Detran.
Só isso? Não só isso, Cabo. O demais é em prova documental que a doutora deveria saber que isso é acostado aos autos do processo, tá? Muito obrigado. Indiscutivelmente Cabo. será analisado pelo juiz a questão do mérito. Então encerrar? Estamos encerrados. Muito obrigado. obrigada, tá? Permanecemos à disposição caso vocês queiram novamente. Tá, tô dando o microfone para a senhora ficar mais à Tudo vontade. bem? Pode dar. Cabo Marques, muito obrigado. Boa sorte Tá? pra vocês, viu? Muito obrigado. Tudo de bom lá. Muito obrigado, boa sorte. soldado. Tchau, boa Trabalho pra sorte, vocês. Gabriel. Obrigado. Boa sorte. Vamos encerrar então aqui? Vamos, faz favor, Gabriel. A Ronda do Consumidor tem um compromisso de exercer um jornalismo pautado na verdade, por isso não compactua com nenhum tipo de mentira. A Autoescola Aliança publicou nas suas redes sociais uma nota na qual dizia que o fato ocorrido em 6/4/2022 no Centro de Formação de Condutores Aliança e publicado nos meios de comunicação foi prontamente resolvido pela sua assessoria jurídica. Informamos que, até a publicação desta reportagem, nenhuma solução diferente da que está publicada foi proposta, nem à equipe da Ronda do Consumidor, nem ao próprio consumidor. Jornalismo sério é jornalismo que defende a verdade. Este é o jornalismo da Ronda do Consumidor. Após a nossa gravação desta reportagem na Autoescola Aliança, um dos seus gestores, o senhor Aguinaldo Viana, foi às redes sociais atacar a minha capacidade de conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Eu, porém, digo que tanto conheço o código quanto sei identificar muito bem o que é um contrato abusivo e mal elaborado. Uma assessoria jurídica que realmente seja competente é capaz de corrigir os erros contratuais a fim de não violar direito do consumidor.